as ferramentas para podermos estar juntos, para podermos ampliar a oitiva das pessoas, para que o que a gente construa seja duradouro, para que seja efetivo, para que a gente consiga implementar todos esses desafios contidos nos planos ambientais de Campinas. O meu muito obrigado, um excelente trabalho para vocês. Muito obrigada, secretário. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, temos um slide aqui, pode voltar, por favor, Breno. Dos nossos combinados, né? Como o secretário já comentou, a gente já está expert em fazer reuniões online, né? A gente teve que sobreviver assim durante 2 anos, mas acho que é sempre legal a gente lembrar aqui alguns combinados para facilitar a nossa reunião de hoje, né? Então, se possível, por favor, peço para vocês manterem as câmeras ligadas, mas se tiver algum tipo de problema de conexão, desligar sempre ajuda. A nossa oficina vai ser gravada, tá bom? A gente está disponibilizando no YouTube da Secretaria. Então, ela é gravada e depois a gente vai compartilhar, assim todo mundo pode depois reassistir, enfim, para vocês também puderem divulgar. Deixem o microfone fechado quando não estiverem falando. A gente tem a possibilidade aqui de desligar o microfone, que às vezes a gente não se atenta, né, e esbarra sem querer ligando. A gente vai ter alguns momentos de interação, e aí nesse momento vocês vão abrindo, vão levantando a mãozinha. Tem uma mãozinha só para vocês saberem, no canto direito inferior, para vocês chamarem aí na hora que a gente for abrir para as falas e para essa interação, tá joia? Por favor, peço para que vocês coloquem o nome completo, a instituição que vocês representam, ou então a região que vocês moram, caso não estejam representando alguma instituição aqui no chat. E eu acho que é isso. Vocês também podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, e se elas forem mais simples, enfim, a gente já vai podendo responder digitando mesmo, mas se não, a gente depois abre esse espaço para a fala. Então, vou compartilhar agora com vocês a nossa agenda do dia para vocês entenderem como vai funcionar a nossa dinâmica. Acho que fica mais fácil também para vocês entenderem como que a gente vai estar juntinho aí nas próximas praticamente 2 horas. Enel, por favor, pode passar. Uma pergunta, todos estão vendo o slide? Isso é importante. Se alguém não tiver, por favor, escreva aqui no chat que a gente vai orientando como disponibilizar, tá bom? Porque às vezes eu sei que é uma plataforma não muito usual, então qualquer dúvida a gente vai orientando aqui, tá certo? Bom, então nossa agenda do dia, a gente está aí 2 minutinhos atrasados, mas a gente teve esse primeiro momento de boas-vindas. Em seguida, então, eu vou compartilhar junto com 3 colegas o histórico, né, da elaboração dos planos ambientais, do plano de recursos hídricos, plano do verde, plano de educação ambiental, mostrar para vocês que momento que a gente se encontra e os principais programas que a gente quer mostrar para vocês aí, o andamento, e também entender quais são as prioridades da região para a gente seguir aí nos próximos anos, tá bom? A gente vai fazer uma consulta guiada depois com vocês, por meio de um formulário, a gente vai mandar o link, isso acontece por volta das 10, 10h20, a gente é um formulário e a gente vai preenchendo juntos, porque dali a gente vai tirar informações que vão subsidiar a elaboração e a revisão desses planos. Em seguida, a gente tem um espaço de 20 minutos, se não for suficiente, a gente estica esse prazo e segue um pouco mais, um tempinho juntos, tá certo? O ideal é a gente esclarecer, dirimir todas as dúvidas, pegar todas as contribuições de vocês, é um momento muito rico também, então se a gente precisar estender um pouquinho, caso vocês possam, a gente segue. E por fim, a gente faz o encerramento então, tá joia? Tudo certo? Podemos seguir? Então vamos lá, por favor. Bom, então, como que a gente tem feito na Secretaria do Verde a elaboração do nosso planejamento ambiental? Geralmente, ele é composto por 3 etapas. A primeira, a gente tem uma leitura técnica. Essa leitura técnica, ela não é só da Secretaria do Verde, ela também é uma leitura que envolve outras secretarias. A gente tem Sanasa, Habitação, Defesa Civil, Planejamento, Esportes, enfim. Então, a gente tem até vários colegas aqui, dos quais eu agradeço mais uma vez por estarem conosco nessa oficina. Estou vendo aqui o Gustavo, como sempre. Obrigada, Gustavo. E aí, então, a gente estabelece esse grupo técnico que envolve diversas secretarias por meio de uma portaria. E, a partir disso, a gente define, então, um roteiro metodológico, qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir para avaliar
e olhar para os planos ambientais. E também a gente já conseguiu avançar num relatório que a gente chama de relatório situacional. O que, que é? É a gente entender que aqueles planos que foram feitos, e aí vocês vão, mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro para quem não participou desses planos à época. A gente entender que onde a gente está hoje em relação aos 3 planos, o que foi feito até então, e já olhando um pouquinho para o que a gente quer para daqui 5 anos. Os 3 planos, eles têm um horizonte de 10 anos de planejamento, né? E de implementação. Então, a gente está exatamente no meio do caminho. E esse relatório estacional, que está disponível, inclusive, no site da Prefeitura, depois vou pedir aqui para o pessoal da Secretaria e colocando os links, vocês já podem olhar, baixar e ter uma compreensão maior, porque não são todas as informações que a gente trouxe hoje aqui para vocês, porque não vai dar tempo. E nem é o foco do que a gente quer conversar com vocês, mas lá tem as informações sobre o cumprimento de cada um dos planos. Bom, então essa é uma parte mais técnica, um olhar mais interno. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é justamente a leitura comunitária, que é o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, mas que não se iniciou hoje, né? Ela já vem de uma construção com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com o CONDEMA. A gente fez 8 reuniões desde março do ano passado, construindo com a Câmara Técnica de Planejamento do CONDEMA, como se daria esse processo, principalmente participativo, né? Então, a gente construiu com eles a ideia de como poderia ser, validamos, inclusive, o calendário, e aí a gente estabeleceu, então, as oficinas comunitárias, e a gente está hoje na 5ª oficina, é a penúltima. Importante dizer que a gente fez as oficinas por bacia hidrográfica, né? É a unidade de planejamento territorial que mais se adequa aqui ao planejamento ambiental. E a gente utilizou dos espaços das intersetoriais, né? E hoje a gente está na intersetorial sudoeste, a região sudoeste, do qual eu agradeço o pessoal da intersetorial por ter disponibilizado esse espaço para a gente, já de mobilização, um espaço já de comunicação, que vocês têm, se eu não me engano, não sei se o de vocês, acho que é mensalmente, ou é mensalmente. A Ana tá... Obrigada, viu, Ana? E que para a gente é muito importante, né? Já está num espaço que esses encontros acontecem. Bom, e aí então o terceiro momento é quando a gente consolida a leitura técnica mais a leitura comunitária, fecha toda essa compreensão e finaliza em um plano de ação com programas, indicadores todos revisados e leva para uma consulta com uma audiência final, tá certo? Então, esse é o caminho e o processo que a gente está fazendo para a revisão dos planos. Pessoal, a Letícia escreveu aqui que não está conseguindo ver o slide. Alguém pode orientá-la aqui no chat, por favor? Enquanto isso, por favor, Daniel, passa o próximo. Bom, então qual que é o nosso objetivo hoje, né? Estabelecer esse espaço de diálogo, trazer para vocês, resgatar um pouquinho do histórico dos planos e dos principais programas e também fazer como se fosse também uma prestação de contas. Acho que a gente está aqui para mostrar o que avançou, o que não avançou, as nossas dificuldades também, as oportunidades que a gente teve em alguns programas dos planos ambientais que a gente conseguiu avançar, mas coletar as contribuições de vocês e percepções da população, principalmente sobre 3 aspectos, né? O primeiro, ele é referente à comunicação. Então, como que a gente tem se comunicado com a população? Esses planos são conhecidos? Esses programas são conhecidos? A gente está fazendo uma divulgação legal ou não está? Onde a gente precisa aprimorar? Então, os canais de comunicação que a gente usa estão sendo adequados ou não? Porque a gente quer que tudo isso chegue à população. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente entender aí, principalmente pelos moradores da região ou para quem está no território diariamente, né? Como que a gente pode priorizar os programas? Vocês vão ver que são muitos e que a gente, é óbvio, não tem energia, tempo, recurso para conseguir atender a todos como a gente gostaria. Então, a priorização é sempre fundamental para que a gente possa jogar os nossos esforços lá. E o terceiro são as propostas para revisão específicas do plano e como que a gente pode seguir aí para os próximos anos, tá bom? Então, vamos lá. Pode seguir, Daniel. Então, resgatando aqui um pouquinho do histórico,
a gente iniciou esse planejamento ambiental para a cidade lá em 2014, com a elaboração do Plano Municipal do Verde, do Plano de Recursos Hídricos e do Plano Municipal de Educação Ambiental. Esses planos, principalmente do Verde e de Recursos Hídricos, eles foram consolidados e finalizados em julho de 2016 e foram instituídos por um decreto municipal. Na época, a gente também fez diversas oficinas por bacia hidrográfica, fez consulta pública, finalizou em audiência e consolidou o plano que foi instituído por decreto. Em 2017, o Plano Municipal de Educação Ambiental foi finalizado e, diferentemente, ele foi instituído por uma lei municipal. E aí é interessante, como eu disse, que esses planos eles têm esse horizonte de 2010, de 10 anos, então eles teriam para ser concluídos até 2026, e no meio do caminho a gente estabeleceu esse momento de revisão, o que é bastante raro, inclusive, a gente vê isso dentro do planejamento, né? Ter esse momento para parar e falar, os caminhos que a gente traçou há 5 anos estão corretos? Eu estou conseguindo avançar? Não estou? Quais são os meus entraves, né? Olhar para isso e, se for o caso, repensar as nossas rotas aí, os nossos trajetos. E esses 3 planos, eles foram consolidados dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, que é uma lei complementar que foi instituída em 2020, como instrumentos da gestão ambiental, né? Então, os planos, eles trazem não só um diagnóstico do nosso território, cujas todas as informações, inclusive, estão disponíveis, né, para a população. A gente tem um portal, depois também vou pedir para o pessoal colocar aqui, que é o Geoambiental, que tem todas as nascentes, áreas verdes, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia para subsidiar as nossas decisões, para fazer as análises ambientais e tal, estão disponíveis dentro do Geoambiental, que é um portal, que é mais um instrumento também de gestão da nossa política ambiental, tá certo? Então, pode passar, por favor. Bom, vamos lá. Então, só para lembrar um pouquinho sobre o objetivo do Plano Municipal do Verde, ele tem como objetivo assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das nossas áreas verdes, garantindo tanto as funções sociais, que são aqueles usos pela comunidade das áreas verdes, os parques, as praças, os nossos bosques públicos, mas também aquelas áreas verdes que têm a função mais ecológica, que são as áreas voltadas para a conservação da biodiversidade, voltada para abrigo de fauna, para manutenção dos recursos naturais, né? Principalmente os fragmentos de florestas. Tudo isso para a gente visar não só uma melhoria da nossa qualidade dos ecossistemas, né, que a gente tem em Campinas, mas também da vida da população, né, que é indissociável. O Plano do Verde ele ainda trouxe 20 programas, né, e a gente vai falar sobre alguns deles depois com destaque. Pode passar, por favor. O Plano de Recursos Hídricos, ele também teve como objetivo assegurar a quantidade e a qualidade, mas agora voltado para os nossos recursos hídricos, né, para a água, valorizando as potencialidades e reduzindo a nossa vulnerabilidade hídrica do município. O Plano de Recursos Hídricos, ele teve 7 programas e também a gente vai destacar alguns aqui hoje. Pode passar, por favor. E o Plano de Educação Ambiental, ele já veio com o foco e o objetivo da gente ligar, conectar quais são os atores sociais que hoje executam, fazem educação ambiental em Campinas, né? E conectá-los para que a gente possa ter uma rede mesmo de comunicação, de ações, de atividades que acontecem e de uma forma mais lógica e integrada, né? Então, a gente sabia que Campinas tinha diversos atores, um monte de gente, instituição fazendo educação ambiental, mas onde estavam essas pessoas? Onde estavam as instituições, né? Então, o plano de educação ele veio com esse olhar para que a gente pudesse estruturar, entender, trazer isso de uma forma mais organizada por meio de políticas públicas, projetos, né, pedagógicos. Depois o Gustavo vai trazer um pouquinho mais para vocês sobre como que a gente enxergou e foi estruturando aos poucos hoje a educação ambiental em Campinas. E o plano de educação ambiental ele tem 9 programas. Bom, vamos lá. Hoje, então, a gente selecionou para vocês viram que são mais aí de 30 programas, mas a gente selecionou 9, que são aqueles em que a gente entendeu que tem maior interface no território, né? Que são aqueles em que é para a comunidade enxergar, ver uma melhora,
né? A gente vê que há algumas estruturas físicas, outros são plantios, outras saneamento, mas isso se repercute dentro do território e é visível, né? Então, a gente selecionou eles. A gente tem outros programas que são mais estruturais, que são de revisão de legislação, de procedimentos, que a gente achou que não caberia trazer aqui, né? O que a gente quer é justamente que a população enxergue e fale o que precisa ser feito ali. Então, a gente selecionou 4 programas do Verde, que é o programa de parques lineares, o programa de corredores ecológicos, elaboração e execução de planos de manejo das unidades de conservação, programa de controle de queimadas. Do Plano Municipal de Recursos Hídricos, a gente selecionou o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA Água, o Programa de Saneamento Rural Sustentável e o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares. E os de Educação Ambiental, a gente selecionou a implantação dos espaços de educação ambiental e a formação dos educadores ambientais. Tá joia? Então, vamos lá. Bom, então, só para vocês, para a gente se localizar, entender de que parte da cidade que a gente vai falar um pouquinho, a gente fez o recorte, tá, das ações, então, para a bacia. Campinas tem 6 bacias hidrográficas, né, é essa unidade que a gente utiliza. Então, a gente tem a bacia do Jaguari lá em cima, com divisa com Pedreira, a gente vem Atibaia, a bacia do Inhumas, Quilombo, e a bacia do Capivari, que é onde a gente está localizado hoje conversando, né. E lá na divisa com Dayatuba, a gente tem a bacia do Capivari Mirim. Dá um zoom, por favor, Daniel. Então, aqui a gente. Eu não sei se vocês. Tem 4 setinhas aqui do lado do slide. Quando vocês clicam, ela dá uma ampliada, tá? Às vezes vocês estão vendo ela um pouquinho mais minimizada. Mas essa imagem aqui, ela localiza os principais pontos que a gente tem na bacia. Então, é onde a gente tem a John Boy do Lope cortando praticamente toda a nossa bacia. A gente tem o Shopping das Bandeiras, o Campinas Shopping, o Parque das Águas, o Hospital Ouro Verde e o Terminal do Campo Grande e o Terminal Vida Nova. Tá bom? Acho que só para vocês terem uma ideia aí, ficar mais fácil de se localizarem. Por gentileza. E aí, então, agora, para não ficar cansativo de vocês só ficarem me ouvindo, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que é engenheiro ambiental e vem coordenando aí alguns programas, como de parques lineares, os corredores ecológicos, e ele vai contar um pouquinho para vocês o que são esses programas e o que tem sido feito aí na região. Tá joia? Então, Gabriel, por gentileza. Obrigado, Ângela. Bom dia a todos e todas. Como já foi apresentado, já vou passar para a apresentação dos programas. Então, como a diretora Ângela falou, o Plano Municipal do Verde, ele divide para um planejamento as áreas verdes como função social e como função ecológica. Então, os programas e ações definidos no plano, eles também seguem essa linha. O primeiro programa, né, o programa de parques lineares, ele tem o intuito de, após o diagnóstico e a prefeitura entender que falta áreas verdes com função social, onde a população pode ter um convívio com a natureza e práticas de esporte, lazer e estar, não estão distribuídas de maneira igualitária em todo o território. E então, com o objetivo de melhorar essa distribuição, a gente criou uma lista de 49 trechos de parques lineares com uma proposta de associar a recuperação e conservação das matas ciliares, né, ou APPs, né, áreas de preservação permanente, com a possibilidade da promoção de atividades de lazer e esporte, a circulação não motorizada, né, através de passeios e ciclovias, pensando tanto na qualidade ambiental quanto na melhoria da qualidade de vida da população. E aí, ela também pode, esses parques lineares também podem compor corredores ecológicos e também servem como uma garantia e um aumento das áreas de zonas de inundação, como amortecimento de enchentes, que também é um problema que a gente vem tendo em vários municípios brasileiros e Campinas não é diferente. Pode passar, Daniel. Na bacia do Capivari, pelo tamanho dela, pela condição dela, né, de ter uma expansão urbana histórica e
e agrupar uma boa parte da população de Campinas, mais da metade, mais 50% desses trechos de parques lineares, né, daqueles 49 trechos, estão incidentes nessa bacia. Eu não vou citar todos, né, porque são vários, mas como vocês podem ver, todos os polígonos coloridos de amarelo, passando pelo laranja até o vermelho escuro, eles estão distribuídos no território. Então tem lá no norte, na parte norte, o trecho do Pissarrão, Parque Linear do Córrego do Pissarrão, trecho 6. Aí lá embaixo, perto do aeroporto, tem o Parque Linear do Córrego Pium. Lá no canto esquerdo, no final, quase na divisa com Montemor, Parque Linear do Rio Capivari, trecho 4, e por aí vai. Então, essa é a intenção da gente implantar espaços verdes, áreas verdes com função social, distribuídos pelo território para que toda a população no seu entorno, né, no seu bairro, tenha disponível esses equipamentos, essas áreas. E como exemplo, pode passar, Daniel, como exemplo de ação que a gente vem realizando, os parques lineares eles podem incidir tanto em áreas públicas quanto em áreas privadas, que ainda não tiveram alguma intervenção, né, imobiliária, por exemplo, ou de alguma atividade. Através de alterações na legislação, através de busca por financiamentos, busca por N meios, né, de implantar, a gente tem a alteração, a revisão da legislação que torna obrigatório a implantação dos trechos de parques lineares incidentes nessas áreas, né, a gente chama de glebas, mas nessas áreas que não foram empreendidas ainda. E aí o principal exemplo nosso, tanto da bacia como na cidade, é o Parque Linear do Córrego Pissarrão, trecho 3, ali na Vila Industrial, antigo Córrego do Curtúmio, né, como conhecido. Ele foi implantado pelo setor imobiliário como uma obrigação no processo de parcelamento do solo, que é onde a prefeitura autoriza o empreendimento em si. Então, aquela série de prédios no entorno, a construtora foi obrigada a implantar o Parque Linear como parte desse processo. Essas duas imagens, né, da parte de cima da esquerda são desse parque. E em áreas públicas, aí a responsabilidade dessa intervenção, dessa conservação, dessa recuperação vem para o poder público. Então, a gente vem tentando, através de parcerias com outros níveis hierárquicos, o Estado ou a Federação. No caso dessa imagem inferior, no Parque Linear do Córrego Santa Lúcia, é um projeto que é vinculado ao PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, de governos anteriores a nível federal, que tem, entre outros objetivos, né, como regularização fundiária, pavimentação, também a implantação desse parque linear. Então, está em fase de implantação, né, parte dele já foi concluída. E, por fim, o exemplo do Parque Linear do Córrego do Banhado, onde o intuito é implantar o Parque Linear como um todo, mas através de intervenções da Secretaria Municipal de Serviços Públicos ou de compensações ambientais através do processo de licenciamento ambiental, a gente consegue fazer pequenas intervenções. Então, aqui é uma imagem de um campo de areia, uma academia e um playground implantados em trecho do Parque Linear. Pode passar. E aí, quando a gente passa para as áreas verdes com função ecológica, a gente tem alguns programas. Um deles é o programa de corredores ecológicos, que tem o principal objetivo é a conexão de grandes fragmentos, né, de áreas protegidas locais ou unidades de conservação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que garantem a conexão e o fluxo gênico, que é a troca de sementes, a troca de gênica entre áreas verdes preservadas existentes no território. Além disso, associado também ao programa, temos outro programa, que é o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, a gente chama de PRENAC. Esse programa ele foi dividido em dois, PRENAC Urbano e PRENAC Rural, do Plano Municipal de Recursos Hídricos, e o engenheiro Geraldo vai falar um pouquinho mais para frente, mas a parte urbana
que trata, né, da necessidade de recuperar as matas ciliares dos cursos d'água e das nascentes dentro do urbano, ele acaba sendo associado, por exemplo, ao programa de corredores ecológicos ou ao programa de parques lineares, que tem o intuito também de recuperar essas áreas e traz essa importância também. Pode passar. Como exemplo de intervenções, aqui primeiro no mapa, né? Aqui no mapa, pelo tamanho da bacia, não fica tão grande, mas como exemplo a gente tem em verde escuro, mais escuro, as nascentes que estão um pouco, que pelo menos minimamente recuperadas, né, e conservadas através da vegetação natural já existente ou de plantios e recuperação realizados pela municipalidade. E como exemplos de corredores ecológicos, a gente tem 2 incidentes nessa bacia, que é o corredor ecológico Capivari-Jatobás, no canto do lado esquerdo, né, do mapa, que basicamente configura a mata ciliar do rio Capivari e também ajuda a conectar áreas protegidas como o Parque Natural Municipal do Jatobás. E no canto direito temos o corredor ecológico São Vicente Serra d'Água, também, que é APP de alguns afluentes do rio Capivari também. O principal é o córrego São Vicente e também tem o objetivo e intuito de conectar outra unidade de conservação, que seria a Serra d'Água, que é a unidade de conservação estadual. Pode passar. Aí alguns exemplos, né? A gente tem aqui a praça no bairro Jardim Nova Mercedes, com um plantio feito pelo nosso Banco de Áreas Verdes, um plantio mais recente, e do lado direito, no bairro Parque Jambeiro, né, a área da Guardinha, que é próximo, contíguo ali, vizinho da mata, da unidade de conservação Serra d'Água, um plantio já mais antigo, que já foi realizado, já foi finalizado e já tem um estágio, né, de conservação de recuperação mais adequado. Pode passar. Aí a gente tem o programa, que está demorando um pouquinho para passar, o programa de elaboração e execução de planos de manejo das unidades de conservação, né? Eu já falei algumas vezes unidade de conservação na minha fala, mas elas são espaços, né, no território que têm uma função de assegurar a biodiversidade. Então, são espaços importantes, né, de fragmentos que ainda estão conservados ou têm o intuito ou a necessidade de recuperação. Aqui na bacia do Capivari, a gente tem uma APA, né, uma área de proteção ambiental, que é a APA do Campo Grande, esse polígono verde maior, no lado esquerdo. Temos 3 parques naturais municipais, que é o Campo Grande, em rosa, o da Mata, lá em cima, em azul clarinho, e o vermelho, o Jatobás. E no canto direito, a Floresta Estadual Serra d'Água, que é uma floresta estadual, que eu ia falar estadual, né? É uma unidade de conservação de nível estadual, mas que está dentro do território e a gente tem que olhar para ela no planejamento ambiental. Pode passar. Os 3 parques naturais municipais estão passando pelo processo de elaboração, começando o processo de elaboração do plano de manejo, né, na parte de realização do diagnóstico, com base, né, em recursos que a gente conseguiu. E a Floresta Estadual Serra d'Água, né, é de outro nível, que é o nível estadual, então a responsabilidade é do Estado e não do município, por mais que a gente tenha representação nos seus conselhos. E a APA do Campo Grande acabou de encerrar, se eu não me engano, foi no dia 29/4 de abril, o edital, né, para inscrições para fazer parte do Conselho Gestor. Era até dia 31 do 3 e passou, foi estendido para dia 29/4. Pode passar mais um. E, por fim, o programa de controle de queimadas, né, tem o principal objetivo o controle de queimadas, né, através de educação ambiental, melhorias nas normativas, mas a atenção especial é nas unidades de conservação que temos aqui no município de Campinas. Então, um exemplo foi um treinamento, né, com voluntários na região da APA do Campo Grande. Então, aqui está aqui alguns pôster, né,
dessa parte de educação ambiental, né, dessa chamada para essa campanha, e um exemplo aqui desse treinamento. Aqui embaixo a gente tem o site para mais informações. E agora eu passo para o engenheiro Geraldo, que vai falar um pouquinho mais dos programas mais vinculados ao Plano Municipal de Recursos Hídricos. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Como eu já fui apresentado, também sou engenheiro ambiental. Atualmente estou como coordenador de planejamento e gestão ambiental da Secretaria do Verde e também trabalho com uma equipe, né, que desenvolve ações ambientais nas áreas rurais, né? Então, esse é o primeiro parênteses que eu começo falando do plano de recursos hídricos, né, cujo objetivo é melhorar, então, a qualidade da água, né, qualidade e quantidade, né? Como Campinas tem diversos outros planos, né, como plano de habitação, plano de saneamento, segurança alimentar, e muitos deles focam a área urbana e já definem ações que melhoram a qualidade das águas nas regiões urbanas de Campinas, como é o caso do saneamento, do plano de saneamento, né, tratamento de esgoto, o manejo do lixo aqui em Campinas, a drenagem urbana. O plano de recursos hídricos ele focou muito as áreas rurais. Então, os principais programas do plano de recursos hídricos ele é destinado para melhoria, né, das condições, visando produção de água, conservação da água nas áreas rurais, que é onde estão as nossas principais nascentes, né, e áreas de recarga. Um outro ponto que vale a pena levantar é a complexidade, então, dessa gestão das águas, isso em qualquer município, principalmente por competências legais, né? Então, qualidade, a gente fala que é do Estado, é a CETESB, né, a nossa Agência Ambiental Paulista, que trabalha com qualidade, né? Então, quem autoriza um lançamento de esgoto, doméstico ou industrial, em qualquer curso d'água de Campinas, é o Estado, né? E quem controla a quantidade, a retirada, uma captação de água, né, ou até mesmo o lançamento, que vai aumentar o volume do curso d'água, no caso de São Paulo, é o DAEE, que a gente chama, Departamento de Água e Energia Elétrica, que quem emite a outorga de uso de água, que a gente chama, né, que é uma permissão de, no máximo, 30 anos para alguém usar água, né, seja uma empresa, seja uma instituição pública, ou até uma iniciativa particular, privada, né? Posto de gasolina, por exemplo, tem poços artesianos, precisa de outorga, né? Pessoal na área rural para fazer irrigação, vai captar a água do rio para fazer irrigação, precisa de outorga de uso da água, que no estado de São Paulo é o DAEE que emite. Bom, fazendo esse parênteses, a gente começa no principal programa, né, desenvolvido pelo Plano de Recursos Hídricos, que é o pagamento por serviços ambientais. No Brasil, é um programa relativamente novo, né? Na região nossa, aqui, quem tem mais experiência no PSA Água é o município de Extrema, no sul de Minas, né? É comum passar no Globo Rural, né? Eles têm uma experiência de mais ou menos 12 anos, eles estão na cabeceira do Cantareira, né? É um local extremamente importante para abastecer a grande São Paulo e também a região do PCJ que a gente fala, né? Essa região das bacias hidrográficas que Campinas pertence ao rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, as nascentes do nosso Atibaia e do nosso Jaguari estão lá no sistema Cantareira, naquela região do sul de Minas, né? Campinas já tem 5 anos de experiência no PSA Água. A gente tem um conselho diretor que, junto com a Secretaria do Verde, faz toda a gestão dessas propriedades que já estão recebendo, né, dinheiro, um incentivo monetário e também incentivos não monetários para estar desenvolvendo ações e atividades que melhoram a qualidade da água e também a quantidade, né? Então, é focado para propriedades rurais, né? De forma muito simplificada, esse desenho do lado direito, ele mostra esse ciclo, né, que a gente fala do princípio do PSA, do pagamento, né, para a conservação da água. Quem protege recebe,
protetor recebedor, e quem usa paga. Né? Essa é a lógica. Então, o proprietário rural faz o plantio de espécies nativas nas suas matas ciliares, nas suas nascentes, essa vegetação vai crescer e vai trazer um serviço ambiental, uma melhora para o meio ambiente, né? Principalmente para esses cursos d'água e nascentes dessas áreas rurais. Quem usa essa água de melhor qualidade, né, estaria recebendo, então, né, um serviço ambiental e estaria pagando por essa melhoria. Né? Então, aí a gente tenta fechar o ciclo. Né? Hoje, em Campinas, quem paga esses proprietários rurais é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, é o nosso PROAMB, né? Mas a ideia é a gente avançar, né, para compartilhar esse pagamento. Né? Então, quem, assim, na lógica do PSA, uma indústria que esteja recebendo uma água de melhor qualidade pode, né, tá pagando algumas propriedades, esses incentivos. As próprias empresas de saneamento, né, que podem ser beneficiadas com uma água de melhor qualidade, captar a água bruta do rio, né, com uma melhor qualidade, ela vai economizar com produtos químicos para o tratamento de água. Então, ela também estaria pagando, né? A Sanasa já é uma parceira, né, de longa data da Secretaria do Verde e já contribui também com o PSA, principalmente no monitoramento hidrológico. Né? O que envolve, então, as ações de PSA Água para conservar e melhorar a qualidade de água em Campinas? Principalmente restauração florestal, né, o plantio em áreas protegidas, mata ciliar e reserva legal, né, a adequação do saneamento rural, principalmente o esgoto nas áreas rurais, né. Também a gente trabalha com apoio técnico para adequação ambiental das propriedades, com base no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, que também é de competência do Estado nas áreas rurais, né? E também tem o pagamento de acordo com o enquadramento das propriedades. Pode passar? Então, o PSA é um programa bem amplo que vai trabalhar junto com outros programas nas áreas rurais, né? O nosso principal, que tá atrelado com o PSA também, é o Programa de Saneamento Rural, né? O objetivo dele é universalizar o saneamento não só na área urbana, mas na área rural também, né? Então, esse primeiro desenho é o principal problema que a gente tem na área rural, que está com o X vermelho aí, né? A área rural, a gente não tem coleta, uma rede de coleta e tratamento de esgoto, e nem de água potável, né? Então, o próprio proprietário rural é quem gerencia toda essa questão da água, do esgoto e do lixo na sua propriedade, né? E normalmente o pessoal usa a famosa fossa negra, né? Que é basicamente um buraco no chão onde vai receber o esgoto doméstico, sem nenhum tipo de engenharia ou mecanismos de tratamento. Isso contamina o solo e contamina a água, né, subterrânea, do lençol que a gente fala. Além do problema ambiental que essa fossa negra traz, ela traz o problema de saúde para essas comunidades rurais. Porque normalmente ele vai captar água para uso humano e animal na propriedade rural dessas águas subterrâneas. Normalmente é um poço caipira, né, um poço mais superficial ou uma nascente mesmo que ele vai usar. E pode ser que ela esteja contaminada pelo próprio esgoto que é gerado nas propriedades, né? Ou, né, as fezes dos animais que são criados ali, os herbicidas, agrotóxicos, fertilizantes que são usados nas áreas rurais que pode estar atingindo, então, essas águas. Então, esse controle é muito importante. Como que a Secretaria do Verde, então, faz a gestão disso? Além do apoio técnico para a adequação desse esgoto doméstico na propriedade, a gente também doa sistemas alternativos, né, e unifamiliares para tratamento de esgoto. A gente tem um convênio com a Embrapa de São Carlos, que é quem já desenvolveu sistemas nas áreas rurais de tratamento de esgoto, como é o caso da primeira foto do lado direito, que é aquele sistema de 3 caixas d'água.
né, instalado em sequência, que faz o tratamento do esgoto do vaso sanitário das propriedades rurais. E temos outros sistemas que a gente também doa, né, que a gente chama de biodigestores comerciais. Normalmente é um biodigestor de 1.300 litros, né, que vai tratar aí o esgoto gerado numa casa de até 10 pessoas, né, nas áreas rurais. Além da gente doar, a gente capacita. Então, a gente faz oficinas, dia de campo, mutirão de instalação, né, nas áreas rurais, para a gente capacitar a família para usar esse sistema, instalar e usar. A gente já fez 8 oficinas, né, nas áreas rurais de Campinas como um todo. Só no Capivari a gente já fez 3 oficinas, né? Pode passar. E, por fim, um outro programa que a gente traz de destaque, que anda junto com o PSA, né? Então, o foco desses programas é melhorar a qualidade das águas, né, em Campinas, e quantidade. É o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, que ocorre também em área urbana, como o Gabriel trouxe no Plano do Verde, né, mas também ocorre muito forte nas áreas rurais, nessas propriedades, né, que a gente trabalha. Para ter uma ideia, propriedades que estão habilitadas em editais de chamamento público em Campinas que podem receber dinheiro, que é um processo um pouco mais burocrático. A gente tem 15 em Campinas. Mas no conceito mais amplo de PSA, que envolve qualquer tipo de incentivo, até não monetário, que a gente fala, né? Que recebeu doação de sistema de tratamento de esgoto, que recebeu doação de muda, ou plantios de muda via termo de compromisso ambiental, que é o forte de Campinas, como a gente tem o licenciamento municipalizado, né? Então, gera compromissos ambientais de plantio, e a gente destina para essas áreas rurais, né? A gente tem em torno de 160 propriedades rurais em Campinas que, de alguma forma, recebem incentivos ambientais da Secretaria do Verde, né? Vamos para o mapa, então, no território, na Bacia do Capivari, para vocês entenderem aonde estão as principais ações desses 3 programas, né, na Bacia do Capivari. Ela está principalmente no sul, né, no lado leste ali, porque é uma área que a gente chama de área de manancial, zona de proteção de manancial em Campinas, porque a Sanasa também capta água no Capivari, né? Então, toda essa parte sul das áreas rurais ali, que é Descampado, Pedra Branca e Reforma Agrária, né, ela tem uma ação muito forte, então, desse núcleo rural. Então, a gente tem 149 sistemas de tratamento de esgoto que já foram doados nessa região para 76 propriedades, né? Temos mais de 20 mil mudas plantadas em mais 6 propriedades nesta região. E temos 3 propriedades que ela entra naquele conceito mais amplo do PSA. Então, já estão recebendo dinheiro em conta por desenvolver ações, né, para conservar água e solo. Então, são projetos de 4 anos, né, que desenvolvem essas ações, e semestralmente elas são monitoradas e vistoriadas e enquadradas para estar recebendo, né? Então, essas 3 propriedades já estão com 2 anos de projeto, né? Então, já receberam 4 parcelas, né, semestrais e vem desenvolvendo ações, né? Como eu falei, para receber dinheiro em conta, já é um processo um pouco mais burocrático, tem que participar de edital de chamamento público. Em Campinas, a gente já abriu 2 editais, né, para pagamento por serviços ambientais. Pessoal, de forma bem resumida e rápida, esses são os 3 programas, né, que o Plano de Recursos Hídricos traz nas áreas rurais, né, como a Ângela falou, que tem mais resultado no território. E a gente pode perceber, né, nessas regiões rurais ali do Pedra Branca, Descampado e Reforma Agrária, que tem muita propriedade. A gente fechou praticamente toda essa bacia, né, ali inicial do Capivari. Então, essas ações ela vêm antes da captação da Sanasa no Rio Capivari. Então, toda a melhoria que a gente está fazendo ali para a água, a Sanasa já está sentindo essa diferença, né?
Pode passar. Eu passo agora, então, para o Gustavo, professor Gustavo, que vai falar do plano de educação ambiental com os principais programas que a gente selecionou. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gustavo, eu sou diretor educacional na Prefeitura e hoje estou na Secretaria do Verde, no Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, na Coordenadoria de Educação Ambiental, apoiando aí na parte de gestão e planejamento. Então, como já foi dito, vou explicar para vocês aí dois programas, aliás, do Plano de Educação Ambiental, que tem mais interface com a população e são mais fáceis de a gente identificar aí como eles funcionam e também visando a contribuição de todos. Como a Ângela já disse, o Plano de Educação Ambiental ele começou a ser construído em 2014, 15 e foi instituído em 2017 através da Lei 15.440 e de lá para cá a gente vem executando os programas e ações previstos dentro do plano. O plano de educação ambiental, ele a princípio, ele tem por objetivo, né, pelo menos nessa primeira fase de execução, a gente conseguir mapear, conectar, criar uma estrutura permanente de educação ambiental no município, né? A Ângela já deu uma abordada sobre isso, mas basicamente o que eu quero dizer? A gente sabe que no município, já sabia lá atrás também, que várias pessoas, instituições, organizações trabalhavam com educação ambiental, tanto formal no espaço, né, escolar, quanto informal, também com ações da sociedade civil e assim por diante. O que a gente tinha como prioridade dentro do plano era justamente identificar essas pessoas, esses atores todos, e conseguir que eles se conversassem entre si de forma sistemática, para que realmente existisse uma política pública de educação ambiental dentro do município de Campinas. Que a gente conseguisse fazer isso com a organização e o olhar do poder público, sem interferir, né, e também não deixar para trás nenhuma ação que já ocorresse, mas dar uma organizada nisso de forma sistemática para a gente poder, principalmente, apoiar e que esses atores se conversassem dentro do município. Então, isso foi feito aí durante esse primeiro período de implantação do plano, e a gente destaca para vocês dois programas que foram responsáveis por essa estruturação. O primeiro deles é o Programa de Espaços Educadores Ambientais, tá? E que tinha como proposta que fossem implantados no município de Campinas centros de educação ambiental, locais específicos que trabalhassem a questão da educação ambiental dentro de temáticas que são relevantes para o município. E aí, quando a gente foi dar uma mapeada nisso, a grata surpresa foi que já existiam espaços, inclusive espaços municipais, espaços do poder público, que já atuavam dentro dessa proposta. Tá? E aí a gente pensou, como que a gente então vai organizar esses espaços? Como que a gente vai, né, fazer esses espaços conversarem entre si, ter cooperação técnica, trabalhar dentro de uma proposta pedagógica? Para isso foi criado o decreto municipal. Eu tenho um problema com cachorros aqui, já peço desculpa. O decreto municipal número 19.709, de 2017, que traz todas as regras, todas as condições para que um espaço seja reconhecido enquanto centro de educação ambiental. Tá? E hoje nós temos 4 espaços com essas características de centro de educação ambiental. O primeiro deles é a Estação Ambiental em Joaquim Egídio, que é um equipamento da Secretaria do Verde e que tem como proposta principal trabalhar a questão histórica do local e a APA, que está dentro de uma região de área de proteção ambiental. O segundo espaço é a Mata de Santa Genebra, fica lá na região de Barão Geraldo, que além de um espaço com muitas atividades de educação ambiental, também tem uma proposta voltada para a preservação da biodiversidade, da pesquisa e multiplicação e ampliação da área de proteção lá. Depois nós temos o Bosque do Jequitibás, no centro da cidade, que tem uma pegada histórica, mas também é um local de referência por se tratar de uma área verde preservada dentro do centro de uma cidade, né, como Campinas, e também da questão da preservação da fauna. E por último, a gente tem lá no Jambeiro, do lado do Parque das Águas, o que era antigamente o Centro de Conhecimento das Águas, que começou trabalhando junto com o projeto ANA da Sanasa,
que corre as escolas, corre o município, trabalhando na educação ambiental e a preservação e da qualidade da manutenção da água. E hoje esse espaço está ocupado pelo Museu Dinâmico da Água, que é um equipamento de referência não só para Campinas, mas para toda a América Latina. E só para deixar bem claro, todos os centros de educação ambiental estão em pleno funcionamento. Quem quiser pode visitá-los, tá? E a gente vem trazendo público para esses centros durante esses 4, 5 anos aí de implantação do programa. Ao todo, a gente já atendeu dentro dos programas que eu vou, inclusive de formação de educadores, a gente já atendeu no município mais de 8 mil pessoas, né? Então a gente teve uma abrangência muito grande e conseguimos conectar esse pessoal. Dentro do programa de espaços educadores, a gente tem o que a gente chama de circuito de educação ambiental. Do que se trata? A ideia é que quem visite um dos centros de educação ambiental, que essa pessoa, esse grupo, né, escola e assim por diante, ele possa correr os 4 centros que existem hoje. E assim ter uma visão geral da educação ambiental no município através dessas temáticas que os centros desenvolvem. Cada centro tem uma proposta pedagógica, que tem uma proposta, né, de trabalhar educacional, e também tem um rol de atividades permanentes para que possam ser desenvolvidas não só durante a visita ao centro, mas também em continuidade nos espaços educadores, nas escolas ou em qualquer outro ambiente de quem visite os centros. O segundo programa que a gente tem é o de formação de educadores ambientais. E assim, ao contrário do que o nome do programa sugere, a gente entende que educador ambiental não se trata somente de professores, né? Na verdade, a gente entende que qualquer pessoa que atue dentro do município com educação ambiental, ele possa ser um educador e um multiplicador das temáticas de educação ambiental. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Pensando dessa forma, o que a gente fez para estruturar um rol de atividades permanentes e criar esse alicerce, essa base para a educação ambiental no município? A gente instituiu um sistema de palestras, oficinas, workshops e cursos que foram oferecidos nas escolas, dentro das diretorias de ensino, na Secretaria Municipal de Educação, para professores, alunos e ainda para comunidades, quando a gente era acionado. E hoje, esse sistema, vamos dizer, de formação, tanto da educação ambiental formal quanto informal, ele está estabelecido, tá? Vou falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. E o resultado desse programa, que muito nos surpreendeu e trouxe grandes resultados, foi a criação de coletivos jovens educadores ambientais. Do que se trata isso? Nas escolas que a gente foi passando, levando as atividades, a gente montava, com a estrutura do Grêmio da escola, o coletivo. Ou seja, a gente levava a temática da educação ambiental para que os jovens, os próprios alunos, com orientação dos professores, começassem a atuar dentro da escola e no território com educação ambiental e com o meio ambiente. Principalmente com foco no desenvolvimento da cidadania, no sentido de que eles que iam buscar o que eles entendiam enquanto problemas ou mesmo ações positivas dentro do território da escola, e através da Coordenadoria de Educação Ambiental, a gente orientava eles como acionar o poder público, como cobrar para que os problemas locais fossem resolvidos. É óbvio que nem tudo a gente dava conta, porque além de serem vários problemas, as secretarias dentro da prefeitura têm suas atribuições, mas a gente fazia esse papel de explicar o caminho, de fazer o fomento a essas ações, de fazer a interlocução e trazer o protagonismo para esses jovens. Em ações efetivas, vou pedir para mudar o slide. Em ações efetivas, a gente pode dizer que... Opa, peraí, minha conexão... Estão me ouvindo? Obrigado, Ângela. É que deu um sinal para mim que a conexão tinha caído. Dentro do território, no caso aí do município, a gente tem 4 centros, como eu disse, de educação ambiental, que estão marcados aí nos pontinhos azuis para vocês identificarem no território. Vou repetir rapidinho. A estação ambiental lá em Joaquim Egídio, a Mata de Santa Genebra na região de Barão Geraldo, o Bosque no centro e o Museu Dinâmico da Água no Jambeiro,
tá? A ideia é que esses centros sejam ampliados em outros espaços dentro do município. Inclusive, a gente tem aí proposta já aguardando para o protocolo para análise da Guardinha, na Fazenda Serra d'Água, e temos outros possíveis espaços, inclusive um na região do Campo Grande também, ali próximo ao empreendimento que está tendo lá numa área de proteção, um empreendimento imobiliário grande, né, que vocês estão sabendo que está acontecendo lá. Tem uma proposta de ter um centro de educação ambiental lá também. Então, a ideia é que agora, nos próximos anos, a gente amplie esses espaços dentro do território para atender cada vez mais pessoas e mais próximos, né, das regiões e das necessidades. Pode passar. Aí uma imagem ilustrando os 4 centros e o trabalho que eles desenvolvem. No canto superior esquerdo, a Estação Ambiental em Joaquim Egídio. No canto superior direito, Bosque do Jequitibás. No canto inferior esquerdo, a Mata de Santa Genebra. E no canto inferior direito, lá o Museu Dinâmico da Água, o auditório. Por que a gente tem foto do auditório? Porque o museu ele foi inaugurado, né? Ele foi implantado durante a pandemia. Então, a gente não estava ainda com a possibilidade de levar grandes públicos. Então, para ilustrar a movimentação que esses espaços geram, a gente optou por imagens com o público, né, com atividades acontecendo em tempo real. Então, no Museu Dinâmico da Água, a gente tem aí, por enquanto, no auditório. Mas as imagens são para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que envolve e do tipo de atividades que desenvolve. Pode passar. Aí, em seguida, a gente tem alguns exemplos de locais no território da Bacia do Capivari, onde já foram desenvolvidas atividades em parceria de educação ambiental. Para vocês entenderem, deixa eu explicar de forma rapidíssima aqui. Nós somos em 4 pessoas na coordenadoria, né? Então, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria abranger todo o território de Campinas para uma cidade aí de 1.200.000 habitantes. Tá? Então, como que a gente faz para conseguir atingir o máximo de pessoas possível? A gente estabelece parceria, não exatamente escola por escola. Isso pode acontecer também, mas não é o propósito da política pública enquanto universal no município. A gente faz parceria com as diretorias de ensino. Então, hoje, nós temos parceria com a diretoria de ensino leste e com a diretoria de ensino oeste de Campinas. E através da parceria com as diretorias, é que a gente espalha as atividades para as escolas e as escolas aderem a essas atividades e a gente começa a desenvolver. Para esse ano, só para vocês terem uma ideia, a gente já está com 72 escolas da diretoria leste em construção de parceria para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. E a mesma coisa já está acontecendo com a diretoria oeste. Com relação à SME, Secretaria Municipal de Educação, a gente está, esse ano, já em andamento com um curso sobre hortas e pomares escolares. Isso veio de uma demanda de uma lei municipal, trata da regularização de hortas comunitárias, e nós, da Educação Ambiental, pela Secretaria do Verde, ficamos responsáveis pela implantação de hortas e pomares institucionais. Então, a gente, em parceria com a Secretaria de Educação do município, montou um curso, especificamente com a Coordenadoria de Nutrição, e esse curso já está acontecendo para a implantação de hortas e pomares escolares nas escolas da rede municipal. Fora isso, a gente tem outras parcerias que acontecem individualmente com as escolas municipais, e no primeiro período de execução do plano, como a gente estava com essa proposta de formar coletivos e fomentar o protagonismo dos jovens, as escolas municipais são de educação infantil na sua maioria, e temos aí, acho que se eu não estou errado, 47 de ensino fundamental. Então, a gente deu uma priorizada no trabalho com os professores. Então, a gente desenvolveu várias formações junto ao Cefortep, que é a Coordenadoria de Formação da Educação, e trabalhou mais com os professores na rede municipal. E focamos mais nas escolas, nos alunos da rede estadual. Pode passar. Aí a gente tem algumas fotos para ilustrar o tipo de atividade que a gente vem desenvolvendo nas escolas, que vão desde plantio até palestras. Como vocês podem ver aí, a gente tem 2 escolas representadas aí, o Pedro Salvetti, fica ali no Jardim Capivari, Parque Piranga, e o Newton Opperman. No Newton Opperman, inclusive, a gente conseguiu uma parceria, e além das atividades que a gente já estava desenvolvendo, fizemos um projeto de grafite, também, que deve sair já para esse ano. A gente vai estar tentando fortalecer esse trabalho com grafite. Pode passar.
E aí nós temos algumas outras escolas, por exemplo, Antônio da Costa Santos, no Planalto de Viracopos, onde além do trabalho interno com os alunos, com palestras e atividades, a gente fez um trabalho em parceria com a escola de plantio no entorno da escola, nessa primeira foto aí do canto superior esquerdo. Aí foi logo no plantio, hoje as mudas estão bem maiores, e em breve vai formar um cinturão verde ao redor da escola, porque era uma área que não tinha proteção vegetal e sofria ali de muita influência do ambiente, não só dos carros que passam próximos, mas também de uma fábrica que parece que tem lá perto e a fumaça chegava muito próxima da escola. E aí temos outros exemplos de escolas visitando o Centro de Educação Ambiental, como a Escola do Jardim Rocim, o Rui Rodrigues também, fazendo uma visita, o Glória Aparecida e o Antônio Selmi. Então, são exemplos, é óbvio, tem outras escolas também, não caberia tudo aqui. Então, a gente, para exemplificar o tipo de atividade que foram desenvolvidas, estão aí essas imagens. Volto a ressaltar, a gente trabalhou durante esse primeiro período com mais de 8.000 alunos e professores e população dentro de Campinas com a educação ambiental. E estamos aí já na segunda fase de planejamento para esse ano e temos muitas coisas que vão ser acrescentadas. Inclusive, um parêntese rapidíssimo, esse trabalho com as intersetoriais tem aberto uma nova frente de trabalho para a gente, de estar mais próximo da população, da sociedade civil. E a gente está pensando já em criar uma programação de atividades e implantar uma parceria junto às intersetoriais para poder atingir de forma mais efetiva e ser uma forma mais aberta de contato também com a população e sair um pouco da educação formal e dar uma ampliada na educação informal. É isso. Muito obrigado. Gustavo, Geraldo, Gabriel, muito obrigada. Agora, pessoal, a gente vai deixar as perguntas, acho que mais para o final, assim, a gente avança aqui nessa parte do formulário, que também é bem rapidinho. O Juliano vai conduzir aqui o preenchimento. Vou passar para ele para não dar spoiler aqui. E aí, em seguida, a gente abre. Algumas dúvidas já foram esclarecidas no chat, mas depois a gente tem um momento aí que fica mais fácil de conversar e explicar, tá joia? Então, Juliano, por gentileza. Agradeço eles. Estão me ouvindo aí? Checando, legal. Aqui, já aviso que aqui do lado na sala está tendo uma reunião, então pode ser que tenha algum ruído. Se não der para entender alguma questão, vocês me avisem aí, tá bom? Pode passar mais uma tela, Daniel, por gentileza? Legal. Então, nós preparamos então um formulário, né, para colher contribuições de uma forma estruturada. Essas informações vão servir para a gente melhorar, né, nossos planos, programas, inclusive a parte de comunicação, divulgação, né? Então, como a Anja trouxe no início da oficina, né, os 3 objetivos aí, a gente está atendendo no formulário, né? Então, uma primeira parte de percepção, né, dos planos, outra parte de priorização das ações com relação aos programas e por fim, uma parte de propostas e melhorias, né? Então, aí no chat, né, a Ângela já compartilhou com vocês o link para acessar o formulário. Então, quem já puder ir abrindo, né? A ideia é que a gente vai respondendo aí junto, né? Que se for tendo dúvida, a gente vai esclarecendo aí para todo mundo ao mesmo tempo. Então, e daí no final a gente abre aí, né? No final do formulário a gente abre aí o espaço aberto aí para diálogo, né? Para responder as perguntas do chat, um bate-papo aí. E conforme for surgindo perguntas do formulário, né? Que vocês entendam que sejam necessárias ser sanadas para poder responder as questões, aí vocês podem também ficar à vontade de colocar no chat ou abrir o microfone. A gente vai pausando e atendendo aí conforme vão aparecendo. Então, eu pedi para você, Daniel, compartilhar a tela do formulário para a gente ir fazendo junto com o pessoal.
Só um instantinho, assim a gente abre, vai. Quem quiser também já ir avançando, pode ir fazendo também o formulário. Vai ser importante porque a gente vai ter uma resposta de forma padronizada, estruturada, para poder servir de subsídio para a revisão, né? Onde eu trouxe essa parte da leitura comunitária, esse vai ser um instrumento bem fundamental aí para a gente incorporar na leitura técnica. Então, essa é uma parte inicial, né? Introdução, falando um pouco da parte social, do objetivo do plano, né? Aí vocês podem passar, né? Pode passar essa parte do formulário. Dá o próximo. Aí entra na primeira sessão de perfil, né? É legal a gente ter essas informações de quem está participando, né? Até para a gente depois definir melhor a estratégia, né, de divulgação, de comunicação, entender quem é o público que está participando das oficinas, né? Essa parte é anônima, então não tem identificação de nome, de e-mail, nada, então fiquem tranquilos quanto a isso. A única pergunta aí que ela é obrigatória, que precisa ser respondida para passar para a próxima sessão, é a terceira, que é do bairro onde mora. Essa informação é importante para a gente poder depois regionalizar, né, as respostas e colocar no território, né, de qual bacia, qual região que são as pessoas participantes, né. Então, lá a primeira a questão de gênero, depois data, onde mora, escolaridade, né, para a gente entender o perfil, né, da escolaridade de quem está participando. Aí, caso vocês identifiquem, né, com nenhuma das opções ali, tem possibilidade de colocar outro, né, então daí é só você clicar em outro e vai abrir o espaço para escrever, né, pode ir passando, Daniel. Escolaridade, né, tranquilo. Isso, data de nascimento, não tem, volta lá, Daniel, não está claro. É verdade, não tá data de nascimento, tá só data, né, bem observado, até a quinta oficina a gente vai observar que não está escrito data de nascimento. Se é data de nascimento, sim. Pode seguir, Daniel? Vamos ver. Aí, né, por fim, essa parte aí, né, o órgão que representa, ou instituição, tal, civil. Daí, a segunda sessão entra na parte da comunicação, né, para a gente poder entender aí, né, se as informações dos planos estão chegando, como está chegando, em que canal, né, se não está chegando, quais que estão chegando mais. Então, no primeiro, né, se vocês conheciam, né, os planos ambientais aí do município, né, antes dessa oficina, né, sim ou não, beleza. Aí depois se conhece quais planos que já conhecia, aí pode escolher mais que um, né, estão liberadas as caixinhas. E se não conhecia nenhum, né, ele reforça a pergunta anterior, só que não conhecia nenhum deles. Aí depois entra no nível dos programas, né, não é dos planos, perdão. Aí se conhece, então como que ficou sabendo, né? É importante para a gente saber como ficaram sabendo para entender qual estratégia, qual canal que está tendo mais alcance, né? Então aí tem algumas opções, né? Através do site, né? De eventos, da Semana do Meio Ambiente, através dos conselhos, diário oficial, né? Redes sociais, ou não ficou sabendo, só ficou sabendo na oficina, né? Antes da oficina não tinha esse conhecimento dos planos. Aí a quarta pergunta é relacionada aos programas. Então, daqueles 9, né, que a gente selecionou para apresentar para vocês, né, que tem ações do território, mesmo esqueminha dos planos, né, quais dias vocês conheciam, e aí pode listar mais que um, né, ou não conhecia nenhum, ou se conhecia um outro, né, além desses 9, né, pode complementar também ali no outro. Então, dá uma pausa aqui nessa primeira sessão, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que precisa ser respondida antes de seguir para a próxima. Vou guardar um tempinho no chat, se alguém abre.
Bom, no chat não estou vendo nenhuma questão com relação ao formulário. Então pode seguir, né, Daniel? Aí, caso tenha, surge alguma questão, a gente pode voltar e resolver também. Aí essa segunda parte é uma pergunta única aí, né, da questão da prioridade. Então aí na quinta a gente quer saber aí, né, de vocês, daqueles 9, né, programas que foram apresentados, quais que vocês consideram mais importantes para o bairro, região onde mora, né, onde trabalha, né? De repente vocês não moram em Campinas, mas exercem alguma atividade no município, então pode ser também onde exerce atividade, não só onde mora. Bom, acho que caiu aqui o compartilhamento. Tá, mas aí essa questão, daí a gente pede aí dessa lista que a gente, dos programas, para elencar 3 aí, né? Desses 9 aí, 3, quais são até 3, né? Pode ser menos também. São os principais aí que vocês consideram manter, né, as atividades aí para os próximos anos, né? Acho que pode passar, Daniel. Aí entra na última sessão, e daí é mais focado nas propostas, sugestões e melhorias, né? Então, aí a gente estruturou as primeiras por temas, né, de cada plano. Então, a sexta, a primeira pergunta dessa parte, a gente pergunta quais problemas que vocês consideram importantes, né, prioritários resolver na sua região, com relação às áreas verdes, né, e tanto sociais, ecológicas, como outros sociais conceitos. Então, mesmo padrãozinho, né, para escolher até 3 principais dos que estão listados aí. Aí eu vou citar aqui rapidinho. Então, se falta parques, né, bosques e praças, né, na região. Segundo o ITES, tem praças e tem essas áreas verdes, só que falta infraestrutura, atividades nelas. Degradação da mata ciliar, né, a vegetação na beira de córregos, rios. Se tem presença de espécies exóticas invasoras, espécies que não são local e têm esse comportamento de invasor dominante, né? Falta arborização urbana, né? Falta áreas protegidas, ocorrência frequente de queimadas. E se tiver um outro aí desse, também pode colocar. Pode ir. A gente vai seguindo aqui para poder aproveitar e depois ter mais para interação, mas caso tenha dúvida, pode ir interrompendo. O 7º daí é com relação ao plano de recursos hídricos, né? Problemas aí que a gente identificou no plano de recursos hídricos. Então, a gente gostaria que vocês elencassem também até 3 principais aí que vocês consideram prioritários resolver na região. Então, ali, a primeira, ocupação irregular, né? Na beira dos córregos e rios. Descarte irregular de resíduos sólidos, né? Também relacionando ao curso d'água, né? Lixo. Assoreamento e erosão desses córregos. Na extração de areia, né, atividade minerária nesses cursos d'água, lançamento regular de esgoto, né, nos córregos e rios, ou alagamento e inundação. E se tiver outros também, além desses que vocês considerem porque é prioritário, pode colocar. Aí a 8ª questão relacionada, né, com o tema da educação ambiental. Então, o mesmo esqueminha, né, escolher 3 dentre a listinha aí, até 3, né? Então, a gente colocou aí 5 opções, né? Falta de atividades permanentes nas escolas da região, falta ações que levam informações sobre recuperação e conservação ambiental, né? Falta espaço específico, né, para realizar essas atividades de educação, falta envolver a comunidade nas ações, né? Exige ações, mas falta envolver a comunidade, e por fim, né, o último item, existem as ações, existe a desenvolvimento da sociedade, só que entendem que falta apoio do poder público. Né? São 5 que a gente identificou, se tiver outro, pode colocar também. Aí, por fim, uma última questão, né, agora com um tema que não foi trazido, né, na apresentação, a gente está tentando incorporar já, né, na nossa revisão, que é a questão das mudanças, emergência climática. Né? Então, aí a gente elencou, né, alguns problemas aí, né, perigos, né, ameaças climáticas, a gente diagnosticou aí alguns planos, né, municipais,
Então, o primeiro item aí, né, meu esqueminha, desses aí escolhi até 3. O primeiro é ondas de calor, então basicamente caracteriza como uma semana, né, 6 dias consecutivos de temperatura bem alta, né, acima da média. Deslizamento de terra, né, escorregamento, alagamento, inundação, enxurrada, a escassez hídrica, estiagem, falta de água, né, queimadas, tempestade, vendaval, epidemia, né, relacionada a questões da saúde, né, dengue, zika, né, chikungunya, febre amarela, ocorrência, né, dessas doenças, e a opção de nenhum desses, entender que nenhum desses afeta a região, e se tiver um outro aqui no tal estado também pode colocar. Aí, por fim, a gente deixa um espaço aberto aí, né, caso vocês tenham necessidade, queiram deixar sugestões, né, contribuições de melhoria, propostas aí fica um espaço aberto à vontade para vocês escreverem aí, tá ok? Então, daí, completando aí, né, todo o formulário, é só dar enviar ali, aí a gente agradece a participação. Caso alguém teve alguma dificuldade, problema, não conseguiu responder, a gente vai enviar, né, para os participantes da oficina, novamente o link, para dar uma segunda chance aí de responder e contribuir com esse processo. Tá bom? Então, se não tiver nenhuma questão, né, agradeço aí a atenção e ficamos à disposição para tirar alguma dúvida se surgir aí. Então, eu vou para você aí, uma palavra. Ju, obrigada. Obrigada, pessoal, por terem respondido aí, dedicado um tempinho ao questionário para a gente, onde a gente consegue já obter de forma mais sistematizada as informações, o que a gente estava, sim, a princípio pretendendo buscar de informações, das principais informações, né, para subsidiar aí a revisão. Agora, eu acho que eu vou começar, a gente já tem algumas, agora a gente abre esse espaço para fala, então vocês podem ir colocando o nome no chat ou levantando a mãozinha aqui do lado direito inferior. Mas a gente tem 2 perguntas, se eu não me engano, é da Letícia e do Ângelo também, referente ao programa de pagamento por serviços ambientais e de monitoramento da qualidade de água do Capivari, né? Então, eu vou passar para o Geraldo, que ele vai explicar para vocês um pouquinho mais sobre a questão do PSA e da qualidade. Por favor, Geraldo. Ok, obrigado, Ângela. A gente tem da Isadora também. Foi dessas 3 que eu anotei aqui, que eu estou devendo algumas respostas. Então, eu vou começar pela Letícia, que questiona a adesão, né, nos programas de PSA, né, uma adesão baixa, considerando o programa de 5 anos. Vou até fazer um gancho com a Janice também, né, porque tem a ver com a divulgação e toda essa questão. Sem dúvida, isso ainda é um desafio, né, para a prefeitura, né? A gente, aí é uma visão minha, né? A gente avançou muito na divulgação, mas ainda falta a gente avançar em sensibilização e mobilização, principalmente de alguns grupos específicos, que é o caso das áreas rurais, que é bem mais difícil de a gente alcançar, né? Por exemplo, mídias sociais, né, Facebook, site, isso não alcança as áreas rurais, né? Nas áreas rurais tem que ir na propriedade, tem que fazer, né, os dias de campo, os eventos presenciais, né? Então a gente começa em 2017 toda essa ação de divulgação, mobilização e sensibilização dessas comunidades rurais. Assim, infelizmente, a Prefeitura de Campinas não tem uma Secretaria de Agricultura, né? E isso a gente começa as ações no rural em 2017. 5 anos parece muito, né? Mas o primeiro ano a gente teve o apoio da CAT, que até apoia até agora, né, para abrir as porteiras nas áreas rurais, o sindicato rural, né? E depois vem a pandemia, né, que a gente perdeu esse contato de novo, né, que a gente ficou 2 anos sem ir nas propriedades. Então, assim, propriedades habilitadas no PSA, temos só 15. Por quê? Porque tem que participar de edital de chamamento público. Envolve transferência de recurso, né, da prefeitura para esses proprietários. É um processo burocrático. No primeiro edital de 2017, a gente não tinha uma sensibilização e mobilização dos proprietários rurais. A gente teve 6 inscritos. Só 2 conseguiram se habilitar. E o edital de 2018, a gente teve em torno de mais ou menos 25 inscritos.
né? Destes, só 13 se habilitaram. Então, assim, existe uma entrega de documentação das propriedades rurais, todo um critério, né? Que isso, infelizmente, no caminho foi desabilitando, ou alguns já foram até desistindo, né? Então, a gente só abriu 2 editais até agora, para esse tipo de programa que envolve a transferência de dinheiro, além dos incentivos não monetários. A gente tá esperando agora a conclusão da revisão dos planos, que vai priorizar tanto programas quanto áreas estratégicas, né, para esses programas, para a gente abrir um terceiro edital, aí pensando no fim do ano ou no comecinho do ano que vem, né? Mas volto a falar, o conceito amplo de PSA, né, de incentivos ambientais oferecido pela Secretaria do Verde, abrange mais de 160 propriedades. A gente visitou mais de 500 propriedades rurais, né, divulgando os programas, né, doação de sistema de tratamento de esgoto, o plantio via termo de compromisso ambiental, via banco de áreas verdes, né? E aí eu já vou pegando o gancho lá da Isadora, que pergunta, né, se a gente tem essa base de propriedades rurais de Campinas. A base que a gente usa é a base do Estado, que é do CAR, do Cadastramento Ambiental Rural, né? Infelizmente, atrasou a análise do CAR pelo Estado, né? É agora que eles estão retomando as análises. Então, assim, a gente tem mais ou menos 1.900 propriedades cadastradas no CAR em Campinas. Muitas delas estão no perímetro urbano, inclusive, né? Porque tem vocação rural, mas não estão no perímetro rural de Campinas, né? Quantas delas precisam de ações de incentivo ambiental para adequação? Muitas, né? A gente não conhece todas, mas dessas mais de 500 que a gente visitou, todas a gente ofereceu algum tipo de incentivo ambiental, seja ele plantio de mudas em áreas protegidas, doação de sistema de tratamento de esgoto, apoio técnico, por exemplo, para dispensa de outorga, conservação do solo, e por aí vai, né? Então, o que a gente está aguardando? Que acelere a análise do CAR. A análise do CAR, ela vai gerar um termo de compromisso com o Estado, que a gente chama de PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Então, a gente espera que, junto com isso, os proprietários rurais vão começar a procurar mais a Secretaria do Verde, porque isso vai gerar custo de adequação ambiental. E muito desse custo a gente tem como incentivar, de forma gratuita, nessas áreas rurais. Indo lá para a questão do Ângelo. Temos uma base de drenagem natural dos cursos de água em Campinas? Sim. Isso foi o foco do diagnóstico do plano de recursos hídricos. Onde é o local mais fácil para a gente acessar isso? No portal ambiental, no geoambiental. Eu já pus até o link aí no bate-papo, né? Ali tem a hidrografia. Dentro do plano lá de recursos hídricos, do lado direito, tem uma aba com bastante informação que a gente consegue ir ligando, né, as camadas, esses shapes. Então, tem essa camada, sim. Em relação a monitoramento na bacia do Capivari, qualidade e quantidade. Como eu falei, são competências estaduais. A gente tem, então, pontos da CETESB de mais de 30 anos, que são bimestrais. A CETESB publica no relatório das águas, de qualidade das águas interiores, né? São os relatórios da CETESB, que tem 2 pontos na bacia do Capivari, né, dentro de Campinas. E tem outros até que a gente usa também, que é antes e depois, para a gente monitorar. E temos 7 pontos que a Sanasa faz o monitoramento na bacia do Capivari, que também são coletas bimestrais. Como a gente tem muita ação ali naquela região, a gente, com a parceria com a Sanasa, a gente aumentou esses pontos de monitoramento. Quantidade, né, vazão, o município não mede. Porém, na rede telemétrica, a sala de situação do PCJ, eu vou pôr o link aí para vocês, a gente tem essas medições, sim, no Capivari. Então, o Estado monitora vazão no Capivari. Em relação à conexão com outros municípios, existe, mas isso é feito no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Agência de Bacia do PCJ,
onde todos os municípios têm cadeira e participam, né, de forma ampla essa questão da gestão das águas, ok? Eu acho que eu consegui responder as 3, né? Não sei se tem mais questionamentos. Obrigada, Geraldo. Pessoal, mais alguma questão que vocês querem compartilhar e trazer para cá? Não sei se o pessoal se sentiu aí contemplado, a Isadora, o Ângelo, a Letícia, com a fala do Geraldo. Se não, por favor, pessoal. Acho que sim, estão escrevendo aqui, te agradecendo, Geraldo. Pessoal, temos tempo aí para conversar mais. Ângela, a Ana Lúcia estava com a mão levantada, mas já saiu. Agora eu não sei se ela continua. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, na verdade, eu tenho uma pergunta sobre um espaço específico do território. Ali no Perseu, atrás da Fazenda Roseira, tem um córrego ali, que eu não sei o nome do córrego, né? E, na verdade, é uma dúvida sobre se vai ser feito, se tem uma proposta de ser feito alguma coisa ali, um parque linear ou alguma coisa ali, porque foi feito, a gente viu que foi feito um plantio de algumas árvores ali, uma recuperação daquele espaço, né? Porque teve um empreendimento ali, né? Que foi construído uns prédios ali, e foi feito um replantio ali, né? De árvores, e tem bem o fundo da fazenda onde passa o córrego ali, né? E aquele espaço ali a gente já observou, não bem no fundo da fazenda, mas no fundo dos prédios, que algumas famílias durante um tempo já ocuparam aquele espaço ali, né? E a gente tem uma preocupação, né, com isso, né, dessas ocupações nesses espaços. Então, assim, eu queria saber se tem alguma proposta para algum trabalho desse ambiental naquele espaço específico ali. Gabriel, você quer responder? Eu complemento depois. Acho que eu vou. Então vamos dividir assim, né? O Gabriel vai falar um pouquinho, porque sim, tem uma diretriz de parque linear lá, mas a gente tem uma questão ali bem delicada, porque como você mesmo disse, Ana, é plantado, mas o pessoal vandaliza. Então, recentemente, a gente, por meio de contrapartida de empreendimento, tem alguns tipos de empreendimento, eles demandam um estudo de impacto de vizinhança, e esses empreendimentos, eles têm que ter uma compensação, né? E aí se estuda ali na região o que poderia ser melhorado. E junto com o pessoal da cultura e também da Sincamp, que é quem faz o monitoramento pelas câmeras que tem por toda a cidade, se definiu ali que seria, acho que feito até uma parte, se eu não me engano, tá? Depois a gente pode confirmar, mas da restauração ali, fechamento do casarão da Fazenda Roseira, tá? Eu sei o fechamento, a restauração posso estar enganada, mas ali seria um fechamento e um monitoramento por câmera, justamente também para proteger esse patrimônio. E aí a gente também pediu o cercamento de uma parte para que a gente possa viabilizar o plantio sem ter essa frequência de vandalismo, porque senão a gente planta e o pessoal arranca. A gente viu que dentro do processo mesmo que veio esse pedido, imagino que vocês que estejam acompanhando, tem morador de rua, usuário de drogas, enfim. Então, a gente sabe que é bem difícil, só plantar não vai adiantar. Então, a gente viu nessa possibilidade de que já vai ter um monitoramento por conta da proteção do casarão, que a gente possa se utilizar também para monitorar essa área e, quem sabe, a gente consegue ter um plantio ali mais efetivo a longo prazo, né? Então, essa é uma ação que acho que é mais a curto prazo. E aí, o Gabriel fala um pouquinho da diretriz de parque linear, que tem lá, assim, também previsto no Plano do Verde. Oi, Ana Lúcia. A gente tem uma diretriz, né? Um daqueles 49 trechos de parques lineares é o trecho do parque linear, né? Do Córrego do Passorama, trecho 1. A proposta depois, eu acho, não sei se dá tempo, mas eu posso mandar os projetos, né? As plantas que são em PDF da proposta que foi elaborada por uma consultoria contratada por nós, via um recurso do Fundo Ambiental, mas a proposta é bem interessante lá porque tem o potencial, né, de interface com a Secretaria de Cultura,
por causa da Fazenda Roseira, e também integração com, por exemplo, o plano cicloviário de ciclovias da INDEC, etc. Mas, como eu disse, a gente tem essas propostas e agora a gente tenta buscar recursos de diferentes locais e interface com outras políticas de outras secretarias para ver como viabilizar. É isso que eu tenho para falar até o momento, né? A gente tem alguns plantios, a gente já indicou como proposta de contrapartida no processo de EIV, né, que a Angela falou, que é o estudo de impacto de vizinhança. Todo estudo é cerca de 5% do valor do empreendimento, ele deve ser como contrapartida para demandas do serviço público, né? Obviamente que tem uma preferência, né, uma priorização para saúde e educação, se eu não estou enganado, não sei se é regrado isso, mas e também para a INDEC, né, pensando no transporte e na mobilidade, mas já foi indicado, né, a implantação desses trechos, mas é um processo que a gente vem tentando alinhar junto com essas demandas mais urgentes, né, mais pontuais, né, que a Angela já falou que estão sendo tratadas, né, como serviços públicos já foi lá para fazer a roçada de parte desses plantios por causa desse malto alto, né, que acaba dificultando a visibilidade, daí causa insegurança, etc. Tem problemas de descarte de resíduo, pelo que eu me lembro, né, e aí vinculados também dessa ocupação irregular. Então, é um processo que a gente está tentando, não é fácil, né, e não tenho prioridade para implantar um ou outro parque linear, né, para a gente, as oportunidades surgindo, a gente vai atrás e tenta implantar, mas esse lugar em específico a gente ainda não conseguiu, apesar de estar tentando via essas contrapartidas, e isso vai caminhando. Mas se você quiser me passar o seu e-mail, eu posso te mandar a planta em PDF da proposta. Ela também fica disponibilizada no site da nossa secretaria, mas é que lá você tem que fazer o download de todos os parques, então eu acabo deixando, é mais fácil eu te mandar desse parque direto, tá? Mas se você puder me passar o e-mail, eu te mando com certeza. Eu gostaria sim. Vou passar aqui, então. Só não vi se tem mais alguém com a mão levantada. Quem quiser, abre o microfone aí. Bom, pessoal, estou entendendo que não temos mais perguntas ou algum outro tipo de contribuição. Vou pedir aqui também para o pessoal colocar o nosso e-mail dos planos, é o que a gente está usando especificamente para coletar e receber aí as contribuições de vocês. Fiquem à vontade para divulgar esse e-mail. A gente vai colocar tudo no YouTube também, depois todos os links, para que vocês também possam compartilhar, e quem quiser ouvir, né, depois, ou até mesmo vocês, alguma outra informação que passou. E isso aí, isso que eu ia pedir. O nosso calendário, a próxima e última oficina é quinta-feira, às 9 da manhã, e vai pegar a parte das bacias do Atibaia e do Jaguari, e que também contempla aí a nossa área de produção ambiental de Campinas, a APA de Campinas. Tá certo? Então, pessoal, se não tivermos mais nada, eu agradeço muito a participação de vocês, envolvimento para a gente é bem importante. Divulguem. Aí tem aí nosso contato, planosambientais.campinas@gmail.com, e o nosso telefone também, que a gente está sempre aqui à disposição. Um de nós sempre vai estar aí disponível para poder atendê-los, tá joia? Eu acho que é isso. Em nome da Intersetorial Girassol, a gente agradece, né? Obrigado, muito interessante o plano, e a gente vai divulgar aqui também nos serviços do território, né, e para a população. Então, obrigada.